Olá, hoje a gente vai mergulhar numa estrutura de comando que muita gente nem imagina que existe. É a relação bem formal prevista em lei entre as polícias militares dos estados e o Exército Brasileiro. A resposta para a pergunta quem manda em quem, na verdade, é bem mais complexa do que parece. Bom, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. Se alguém chega e pergunta quem comanda a polícia militar de um estado, a resposta mais óbvia que vem na cabeça de todo mundo é o governador, claro. Mas será que a história para por aí? E aqui já vem a grande surpresa. Embora o governador seja, sim, o chefe direto, a legislação brasileira cria uma outra camada de controle. E nessa camada é o Exército, que tem a palavra final em várias áreas que são, assim, super importantes. E essa relação, veja bem, não é informal. Não é um acordo de bastidores. Está tudo escrito, detalhado na lei. Vamos entender direitinho como essa hierarquia funciona na prática. A chave para entender tudo isso está nesse conceito aqui: Forças Auxiliares e Reserva do Exército. É assim que a lei define as polícias militares. E esse nome não é só um detalhe, não. Ele é a base de toda essa estrutura. O que isso significa na real? Significa que, para fins de organização e doutrina, as PMs funcionam como uma espécie de extensão das Forças Armadas. E o tamanho desse poder fica muito claro quando a gente olha o artigo 37. O Estado-Maior do Exército não só dá uma olhada por cima, ele define as regras do jogo. Ele diz como as polícias devem se organizar, qual o número máximo de policiais, o que eles vão aprender no treinamento e até dá a direção para as leis sobre o assunto. Para ter uma ideia do alcance disso, pensa no seguinte: o artigo 38 deixa claro que se um governador decide que precisa de mais policiais na rua, essa decisão precisa passar pelo crivo, pela aprovação do Estado-Maior do Exército. O Exército vai lá e analisa o pedido, pensando em um monte de coisa, desde a população até os índices de crime, sempre com olho na defesa nacional. E esse controle não é só no papel, na teoria. Ele aparece em coisas bem concretas do dia a dia, sabe? Afeta diretamente o equipamento que a polícia usa e o jeito que ela aprende a usar esse equipamento. Dá para pensar nisso como um ciclo de controle. Primeiro, o artigo 29. O Exército diz qual tipo de arma a polícia pode ter e em que quantidade. Segundo, artigo 30. Se o Estado quer comprar algo mais sofisticado, tipo um helicóptero, precisa do ok do Exército. E para fechar, os artigos 31 e 32 garantem que o Exército vai inspecionar tudo de tempos em tempos para ver se está tudo nos conformes. E não para no equipamento, não. O artigo 27 mostra que a própria formação, a mentalidade da polícia, é moldada pelo Exército. Ele orienta todo o ensino e a instrução. Ou seja, a formação de um policial militar, desde o soldado que acabou de entrar até o especialista, segue uma doutrina militar federal. Agora o negócio fica ainda mais direto. Nas operações normais do dia a dia, a cadeia de comando é uma. Mas em momentos de crise, a coisa muda e muda rápido. A diferença aqui é a da água para o vinho. Em tempos de paz, a PM responde ao governador, tudo certo. Mas numa crise grave, os artigos 35 e 36 são claros. A PM pode passar a receber ordens diretas do comandante militar de área do Exército. Na prática, a lealdade operacional muda do Estado para a União. E tem outra consequência bem interessante desse status militar. A carreira de um policial se torna muito flexível. O trabalho dele pode ir muito além de fazer patrulha na rua. E olha só como essa flexibilidade é grande. O artigo 21 mostra isso. Um policial militar não fica preso à patrulha. Ele pode ser cedido para dar aula numa escola das Forças Armadas, trabalhar lá na Presidência da República ou até mesmo em tribunais superiores. Isso mostra uma integração muito profunda do pessoal da segurança estadual com toda a máquina do governo federal. Ok, agora a gente chega no ponto que amarra tudo isso. Afinal, por que existe essa ligação tão forte? A resposta tem a ver com estratégia, claro, mas também tem a ver com dinheiro. Essa frase aqui do artigo 43 talvez seja a mais reveladora de todas. Ela coloca um teto, um limite bem claro e direto para os policiais militares. O que isso significa na prática? É simples. Os salários, os benefícios, os direitos de um policial militar de um estado não podem ser melhores do que os de um militar das Forças Armadas de patente equivalente. Isso cria um padrão nacional que amarra a carreira do policial do estado à carreira militar federal, não só na estrutura, mas também no bolso. E para fechar, fica essa reflexão. Essa estrutura toda foi pensada com a defesa do país em mente. A grande questão que fica no ar é:
como esse modelo que une a polícia local a uma estratégia militar nacional conversa com o que a gente precisa hoje, que é uma segurança pública mais próxima da comunidade. É uma pergunta bem complexa, com certeza. Obrigada pela companhia nesta análise.